boa noite, pode se assentar. Hoje nós vamos falar sobre a nossa identidade em Cristo. Mais do que isso, nós vamos falar sobre a nossa mentalidade. Qual é a mentalidade que nós devemos ter quando se trata da palavra de Deus, quando nós se colocamos como cristãos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, lá em Romanos, capítulo 12, versículo de número 2, diz assim: E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Em outras versões está pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Também gostaria que você abrisse um outro versículo base que está lá em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12. Lá está escrito assim: Portanto, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? É claro para nós, irmãos, que nós temos um inimigo. Isso já ficou claro para todos nós, certo? O nosso inimigo principal é o diabo. A palavra de Deus diz lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue. É contra principados, potestades e o príncipe das trevas desse século, que é o diabo. A palavra de Deus é muito clara sobre a existência dele. Só no Novo Testamento é mencionado 29 vezes o nome do diabo, sendo que 25 delas o próprio Jesus Cristo mencionou. Então a nossa batalha contra ele é certa. Nós temos um inimigo e ele está o tempo todo lutando contra nós. Mas o que eu e você temos de tão importante que o diabo quer? O que desperta tanta fúria dele, o interesse dele em relação a nós? O que o diabo sempre quis e o que o diabo quer tomar de nós é a nossa identidade. A palavra de Deus diz lá em Isaías que, não sendo igual a Deus, ele usurpou o ser a Deus. Ele olhou para aquele trono vazio e ele pensou: eu vou estar lá, eu vou me assentar lá, esse lugar é para mim. Ele olhava para ele, olhava à sua volta e ele não via ninguém digno daquele trono além dele. Ele pensava: esse é o meu lugar, eu quero estar lá, eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Esse era o desejo do diabo. Só que não eram os planos de Deus. Deus tinha um plano, e o plano dele era ter filhos semelhantes a eles. Nós somos parte do plano de Deus. Então Deus cria Adão e Eva, e o diabo vem novamente. Porque a maior afronta do diabo foi ver que Adão e Eva eram criados à imagem e semelhança de Deus. Tudo aquilo que ele sempre desejou ser, Adão e Eva eram. Eles não eram somente a imagem e semelhança, a palavra de Deus diz que eles continham a glória do Senhor. E não satisfeito, ele fez de tal forma com que eles corrompessem essa identidade. Fez com que eles duvidassem daquilo que Deus dizia todos os dias para Adão e Eva, e foi através da dúvida que entrou o pecado. E a partir do momento que Adão e Eva pecaram, a identidade deles foi corrompida. Foi dado espaço, foi dado margem para que o diabo entrasse na mente deles e deturbasse a visão que eles tinham em relação a eles mesmos. E isso acontece até hoje. Deus nos diz todos os dias quem nós somos nele, quem nós somos diante da palavra dele. Só que em contrapartida, todos os dias o diabo tenta nos lembrar quem nós somos nesse século, quem nós somos nessa vida, quem nós somos nessa carne. Ele tenta lembrar nós das nossas transgressões, dos nossos pecados, e não daquilo que a palavra de Deus diz. Jesus Cristo, quando foi crucificado, os soldados gritavam: se tu é mesmo filho de Deus, desce daí. Em nenhum momento Jesus Cristo desceu. Em nenhum momento, por mais poder que ele tinha para fazer isso, ele não fez. Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia o que Deus dizia a respeito dele. E o nosso problema é que muitas vezes nós preferimos ficar com a identidade que o mundo nos dá do que com a identidade que Cristo nos dá. Talvez se eu pedisse para cada um de vocês se apresentar aqui, vocês começariam talvez pelo nome, a profissão, onde vocês moram, se são casados, se não são. Só que se eu te pedisse para se apresentar como filho de Deus, seria diferente. Você se apresentaria como vencedor, como mais amado, como perdoado, como alguém que foi perdoado dos seus pecados, o escolhido, o vencedor, aquilo que a palavra de Deus diz sobre nós. O problema é que constantemente nós nos esquecemos disso. E nós preferimos ficar com a identidade que o mundo nos dá. A prova disso é que quando nós vamos nos referir às outras pessoas, principalmente em cidade pequena, você vem primeiro com o dossiê. Ah, lembra
do fulano que era casado com a ciclana que se separou e que mudou de cidade? Lembra da Deise lá, aquela uma que foi embora e depois voltou? Então, está na igreja agora. Vocês já ouviram essa frase, irmãos? É a Deise? A pessoa perguntou assim para a pastora, e a pastora é a Deise. Por quê? Porque nós temos um histórico. Nós temos uma identidade que às vezes é formada por outras pessoas e não por nós. Só que desde que nós somos projetados por Deus, Ele já colocou uma identidade dentro de nós, Ele já colocou o DNA dele dentro de nós. E é com isso que nós precisamos ficar. Não importa o que os outros dizem ou de que forma os outros te apresentam. O que importa é aquilo que Deus falou que você é. O que importa é quem você é a partir da escolha de ser filho. Quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, é um novo recomeço. E as nossas transgressões, elas ficaram para trás. O dia que Jesus Cristo foi levantado no madeiro, Ele nos deu uma nova oportunidade de sermos uma nova criatura. Então não importa o que você fez no passado, não importa quem você era, o que importa é quem você é agora, em Cristo Jesus. Aqueles que sabem quem são, eles são dificilmente corrompidos. Dificilmente um filho que toma posse da identidade que Cristo tem dele negocia essa identidade. Porque, irmãos, o Brasil é um dos países que mais tem cristão. É onde o cristianismo mais é liberado, não há perseguição. As pessoas adoram dizer que em cada esquina tem uma igreja, glória a Deus por isso. Se eu perguntar aqui quem é cristão, pedir para vocês levantar a mão, todos vocês vão levantar, certo? E por que ainda não houve um avivamento, então, sobrenatural, se todos nós somos cristãos? Se todos nós somos filhos, se todos nós carregamos essa identidade? Por que o sobrenatural de Deus não sai daqui do prédio, desse momento de adoração, desse momento em que nós somos como igreja e transborda até as nossas casas, até o nosso bairro, até o nosso trabalho? Por que é fácil ter a identidade de Deus aqui dentro, quando somos corpo de Cristo, mas é difícil levar essa identidade quando nós saímos lá fora? Por que é fácil lembrar que aqui dentro da igreja nós somos filhos amados, mas no nosso dia nós não lembramos? Nós deixamos com que os problemas e as dificuldades apaguem aquilo que Deus diz sobre a nossa vida. A única forma de nós não nos esquecermos de quem nós somos é saber o que a palavra de Deus diz sobre nós. É ter sempre em mente aquilo que Deus diz sobre nós. A nossa identidade ela é corrompida facilmente com as coisas desse século. Perceba que no versículo de número 1 fala que não é para nós nos iludirmos com as coisas desse século. E no versículo de Efésios diz que a nossa luta é contra o príncipe deste século. Porque de século em séculos, o diabo, ele muda as estratégias dele. O que era tentação para as pessoas se desviar no século passado, já não é mais para nós. Porque o diabo nunca vai mostrar o caminho como algo que não é agradável. Nós sempre vamos negociar a nossa identidade por aquilo que nós achamos que é bom, que é agradável, que vale a pena. E aí quando você vê, você negociou aquilo que Deus diz, aquilo que você é, por um lugar, por uma bebida, por uma amizade, por uma circunstância. Aqueles que creem em Deus e que sabem que foram restaurados em Jesus Cristo, eles não negociam essa identidade. Não importa o lugar aonde ele esteja, ele vai se manifestar como filho de Deus. Existe uma canção que diz: a terra clama pelo manifestar dos filhos de Deus. E se nós nos dizemos filhos, e se nós enchemos a nossa boca para falar que nós somos filhos de Deus, que nós somos cristãos, por que nós não temos nos manifestado? Por que nós não temos ido nos lugares e nos diferenciado das outras pessoas? Por que eu não consigo imprimir essa minha imagem, essa minha identidade de cristão nos outros lugares? Por que é tão difícil levar essa identidade? Nós cantamos louvores maravilhosos que afirmam a nossa identidade aqui dentro, só que parece que é só sair da porta para fora que nós já nos esquecemos. E a chave para isso, irmãos, é ter a mentalidade transformada. E existe uma diferença entre identidade e mentalidade. Identidade é como nós nos vemos. Então, se eu me vejo como filha de Deus, basta. Se eu digo que eu sou filha de Deus, essa é a minha identidade, eu tomo posse dela, e amém. Eu sou a mais amada, eu sou a princesa de Jesus, todas as características e todas as distinções que a Bíblia dá sobre nós. Essa é a identidade, aquilo que eu olho para mim e eu sei que eu sou. A mentalidade é a forma com que eu olho as coisas, com que eu vejo as coisas, e principalmente como eu vejo a palavra de Deus e como eu vejo Deus. E é a mentalidade que vai fazer com que os nossos comportamentos mudem. É a renovação da nossa mentalidade. Aqueles que têm a mentalidade transformada, eles não negociam princípio, não negociam valores, independente do lugar onde eles estão. A
A identidade deles, a mentalidade foi transformada de tal forma que aonde eles pisam, eles expressam a manifestação do Espírito Santo de Deus. A nossa mentalidade, a palavra de Deus diz que ela é transformada pela própria palavra. Dia após dia, quanto mais nós nos lemos, quanto mais nós aprendemos da palavra de Deus, mais a nossa mentalidade é transformada. A palavra de Deus diz que, lá em Mateus 4, do capítulo 1 ao capítulo 11, vai contar a passagem que Jesus ficou 40 dias no deserto. E lá o diabo tentou ele de todas as formas possíveis. Ele falou, se tu é mesmo o Filho de Deus, transforma pedra em pão. E Jesus Cristo confrontou ele com a palavra. Depois ele leva Jesus até o mais alto monte e fala, se tu é mesmo o Filho de Deus, pula daí que os anjos do Senhor vão te salvar. E Jesus Cristo novamente confronta ele na palavra. Depois ele leva Jesus e mostra uma imensidão de um lugar e fala assim, se você se prostrar a mim, se você se ajoelhar aos meus pés, se você me adorar, tudo isso vai ser seu. E novamente Jesus Cristo confronta ele na palavra. O próprio Cristo nos deixa uma forma, a maneira da qual nós devemos lutar contra o diabo. É na palavra. A nossa maior arma contra o diabo é a palavra. É saber quem nós somos. O problema é que quando a nossa mente ela não é transformada, nós queremos provar quem nós somos. Jesus Cristo foi questionado quando estava levantado no madeiro, se tu é mesmo o filho, desce daí. Ele não desceu. Por quê? Porque ele não precisava provar quem ele era, ele sabia quem ele era. Ele não transformou pedra em pão porque ele não precisava, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era dono de tudo aquilo, ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia a promessa que estava sobre a vida dele. E todas as vezes que o diabo investiu contra a vida de Jesus Cristo, ele argumentou na palavra e nunca provando algo. Só que nós nos achamos bons o suficiente para provar quem nós somos. Então, quando nós somos desafiados ou quando nós somos criticados, nós queremos provar que a gente é crente. A gente quer provar que a gente é filho. A gente quer provar que a gente foi transformado. A gente não quer abrir a boca para evangelizar, mas para comprar uma treta no Instagram é rapidinho. Nós queremos o tempo todo autoafirmar quem nós somos em Jesus Cristo, que nós somos transformados, que nós somos mudados. Só que não precisa haver esforços da nossa parte. Quando a nossa identidade está firmada e a mentalidade foi transformada, é instantâneo, é natural. Aonde você pisa, flui a palavra de Deus, flui o amor de Deus. Às vezes você não precisa abrir a sua boca. Uma pessoa que não tiver muito tempo, ela fala, tem alguma coisa diferente em você. Algo mudou em você. Você não precisa chegar e já falar, oi, tudo bem? Quanto tempo eu virei crente? Não. Automaticamente as pessoas percebem que há algo de diferente em você. Algo não está mais como antes. Não caia nas armadilhas do diabo. Não perca tempo tentando provar aquilo que Jesus Cristo falou que você já é. Ter a mentalidade renovada é isso. É simplesmente ser. Ser cristão. Ser transformado. Ser perdoado. A identidade ela pode ser facilmente corrompida, irmãos. Nós podemos ter valores que nós cumprimos quando as outras pessoas veem, mas a nossa mentalidade, a nossa mente, ela oscila o tempo inteiro. O que eu sou e o que eu penso aqui dentro, às vezes não é a mesma coisa que eu sou e que eu penso lá fora. Por quê? Porque a minha mentalidade não foi transformada. O que garante que eu cumpra os princípios da igreja lá fora? O que me garante que eu continuo cumprindo a palavra de Deus quando ninguém está vendo? A mentalidade transformada. Porque a sua identidade ela vai oscilar, às vezes até a nossa maneira de falar, ela oscila dependendo do ambiente em que nós estamos. Mas quando a nossa mentalidade ela é transformada, nós não conseguimos agir diferente, nós só conseguimos agir como filhos de Deus. Não perca mais tempo tentando provar para os outros que você mudou. Não perca mais tempo tentando provar para os outros que você é nova criatura. Apenas seja. Apenas emane o Espírito Santo de Deus. E aí sim vai haver a manifestação dos filhos. Porque nós vamos ser a manifestação do Espírito Santo quando nós estivermos cercados de pessoas que não são cristãs. Quando nós estivermos com pessoas que não creem da mesma forma que nós, mas mesmo assim nós conseguimos ministrar o amor de Deus para elas. Quando nós não nos envergonharmos por estarmos num lugar e sermos as únicas pessoas que creem em Deus. Quando nós estivermos diante de pessoas e nós não nos envergonharmos de abrir a boca e testemunhar aquilo que Jesus Cristo fez em nossa vida. Isso é ter a mentalidade transformada. O problema é que facilmente nós oscilamos. O problema não é em ter amigos no mundo. O problema é ter amigos no mundo e não influenciar eles. Não fazer a diferença na vida deles. Não orar por eles, não ministrar o amor de Deus na vida deles. A maior parte da nossa vida nós não estamos cercados por irmãos. Mas nós podemos mudar isso.
quando nós mudarmos a nossa mentalidade. Que faz você fazer as mesmas coisas que você faz dentro da igreja, fazer lá fora, é ter a tua mentalidade transformada. É crer que Jesus Cristo te transformou de tal maneira que você não consegue mais regredir, você não consegue ser duas pessoas, você é uma única pessoa, que leva o amor de Deus aonde você for. O problema, irmãos, é que hoje em dia tem muita identidade sendo vendida. Nós temos tido referências erradas. Hoje as nossas referências elas estão no Instagram, no TikTok, em pessoas do mundo. Quem é a sua referência de trabalho? Quem é a sua referência de veste? Quem é a sua referência de fala? Quem é a referência dos seus filhos? Quem é a referência da sua geração? São pessoas cristãs? São pessoas que pregam o amor de Deus? Porque quando a nossa mentalidade ela é transformada, as coisas no mundo não servem mais para nós. Ali em Romanos 12 diz que nós vamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando quê? Quando nós não nos conformarmos com este século. O problema é que está muito bom esse século. Está muito legal. Dá muitas curtidas. O problema é que ter status é mais importante do que ter a identidade de filho. Ser reconhecido lá fora como alguém da alta sociedade ou alguém que se destaca na profissão, no trabalho ou em qualquer área, é mais importante do que carregar o DNA que Jesus Cristo deixou em nós. A palavra de Deus diz que o diabo é astuto. Ele não é inteligente, ele não tem poder sobrenatural. Ele usa das nossas próprias fraquezas contra nós. Ele usa os nossos próprios pensamentos contra nós. E é assim que ele tem minado a nossa mente. É assim que nós sentimos vergonha de falar do amor de Deus. É assim que nós sentimos vergonha de afirmar a nossa identidade. E não importa quanto tempo você caminhe, não importa em que posição você esteja, não importa o tempo de caminhada, o diabo sempre vai querer roubar a sua identidade. Sempre. Assim como nós temos uma identidade de papel e ela pode ser falsificada facilmente a nossa identidade. Só que tem algo na nossa identidade que não pode ser falsificado, que é a nossa digital. E nesse caso é a mesma coisa, a nossa identidade ela pode ser falsificada. Nós mesmos, às vezes, falsificamos ela para impressionar alguém ou algumas pessoas. Só que a nossa digital ela nunca vai poder ser modificada, ela nunca vai poder ser transformada. E a nossa digital, nesse caso, é a mentalidade de Deus. Uma vez que nós temos a mentalidade de Deus em nós, ela nunca mais pode ser transformada. Ela nunca mais pode ser arrancada. E isso vai acontecer através da palavra de Deus. Parece simples, né, irmãos? Mas quantas vezes por semana você abre a palavra de Deus? Quantas vezes por semana você se debruça diante da palavra de Deus e pede orientação, e pede para que Deus afirme quem você é? Pede direcionamento, pede palavras de sabedoria, pede aconselhamento à própria palavra. Porque mais uma vez nós caímos na armadilha desse século. Porque às vezes nós assistimos, e irmãos, não tem nada de errado, tá? Mas nós assistimos 2, 3 ministrações online, nós vemos vídeos, nós vemos vídeos de TikTok que são rápidos, nós queremos tudo na palma da nossa mão, tudo muito rápido, mas sentar e abrir a palavra de Deus de fato, muito pouco nós fazemos. E é através da palavra que Deus se comunica conosco. É através da palavra que Deus faz a renovação da nossa mente, dia após dia. Eu adoro quando a pastora prega, né? Ela dá muitos exemplos. E eu pensei, eu preciso colocar pelo menos um exemplo. E eu pesquisei, e eu orava, e eu falava, Senhor, manda alguém. Porque um dia a pastora falou que o John, né? O Espírito Santo mandou o John, e o John veio com o exemplo pronto. Eu falei, manda alguém, manda alguém. E chegou a hora de eu me arrumar e nada. E eu pensei, vai sem exemplo. Só que enquanto eu me arrumava, irmãos, o Espírito Santo começou a me constranger e me trazer algo à memória. Às vezes nós achamos que a identidade de Cristo ela está em nós. Às vezes nós achamos que nós já temos a mentalidade transformada, mas ainda há lugares na nossa mente, ainda há inseguranças em nós que não foram. E é por isso que é de glória em glória, dia após dia, que Deus restaura e reforma a nossa mente, transforma. E naquele dia eu me peguei, me lembrando de quando eu comecei a ir para Jaraguá. Eu fui como supervisora, eu estou como supervisora na cela lá de Jaraguá. E irmãos, eu pensei assim, eu vou para lá com essas tatuagens e eles não vão me dar credibilidade nenhuma. Porque se tem algo que ainda me incomoda é as tatuagens, meus irmãos. E eu pensei assim, eles não vão dar credibilidade nenhuma. Uma menina que vem de outra cidade, uma mulher, né, cheia de tatuagem, um português malimar. E daí, irmãos, a minha estratégia foi ir de casaco. E daí era frio, estava indo bem, chegou o verão, eu comecei de corta-vento.
eu fazia questão assim, ó, de ir de roupa fechada para que eles não vissem as minhas tatuagens. Chegou um dia que eles resolveram vir passar o dia em Garuva, e eu os convidei para almoçar na minha casa, e naquele desespero de fazer almoço e receber eles, eu estava ansiosa para variar, esqueci de pôr casaco. Passou o dia, a gente foi lá conhecer a chácara do Cleri, eles estavam jogando vôlei, eu estava sentada, de repente o Marcos, que é o anfitrião de lá, ele colocou a mão no meu ombro assim, eu lembro que eu olhei para a mão dele, quando eu olhei para a mão dele eu vi minha tatuagem, eu pensei, lascou. Só que nós já tínhamos passado um dia inteiro juntos, irmãos. E em nenhum momento eles tinham me olhado diferente ou dado qualquer sinal em relação às minhas tatuagens. Isso era algo que eu tinha em mim. Eu ainda achava que a minha identidade em Cristo estava relacionada com a minha aparência física. Eu ainda achava que aquilo que eu tinha para oferecer estava relacionado com o meu ser carnal. Só que naquele momento eles já tinham visto algo de Deus em mim. E se eu tinha ou não tatuagem, para eles já não fazia mais diferença. Irmãos, é a primeira vez que eu venho pregar sem blazer, porque todas as vezes que eu subia aqui, podia estar o calor que fosse, eu vinha de blazer, porque eu queria esconder as minhas tatuagens. Porque eu sempre tinha a impressão de que elas falavam mais sobre mim do que a palavra de Deus. Enquanto Jesus dizia para mim que Ele tinha me restaurado, que Ele tinha me salvado, que Ele tinha me transformado, que Ele tinha perdoado todas as minhas iniquidades, todos os meus pecados, eu ainda achava que o que me resumia eram as tatuagens. Eu ainda não havia passado por uma transformação de mente completa. Aí ainda existiam lugares em mim, coisas em mim que eu achava que era mais importante do que aquilo que Deus dizia sobre mim. E eu tenho certeza que em algum ponto da sua vida também é assim. Ainda tem coisas que você fez, lugares que você esteve, que você ainda acha que te resumem. Pecados que ainda te definem, mas a palavra de Deus diz que tudo se fez novo em Jesus Cristo. Que tudo nele se fez novo. Então não há mais por que nós ficarmos presos em coisas que estão no passado. Nós precisamos crer naquilo que Jesus diz sobre nós. Nós precisamos ficar com a palavra de Deus em todas as circunstâncias. E a forma com que nós nos enxergamos diz muito sobre nós e sobre o amor de Deus e sobre o quanto nós entendemos da palavra de Deus. Depois veio meu aniversário e eu recebi muita mensagem, eu não esperava. E falavam muitas palavras bonitas, muitas coisas de Deus e referências e falando o que eu era. E no final da noite, saindo do culto, eu lembro que eu recebi a última mensagem, foi da Camila, do Hilário. E era um texto, e ela falava muitas coisas, e no mesmo momento eu comecei a chorar e falei, eu não sou essa pessoa que ela está falando. Eu não sei de onde essas pessoas tiraram essa pessoa, mas essa pessoa da qual elas estão falando não sou eu. O diabo começou a colocar na minha mente quem eu era, quem eu fui, as coisas que eu tinha feito, e eu pensei, não sou eu essa pessoa da qual as pessoas se referem na mensagem. Muito menos a mulher que a Camila se referia na mensagem. E eu lembro que eu comecei a chorar muito, e ao mesmo tempo o Espírito Santo de Deus começou a me constranger. E começou a falar, essa é a identidade que eu coloquei em você. Essa é a identidade que as pessoas veem em você. Isso é o que as pessoas veem, e não quem eu sou. Porque quando elas olham para mim, elas não veem mais eu, cheia de falhas, cheia de defeitos, mas sim a expressão do Espírito Santo. E não tem a ver comigo, não tem a ver com as coisas que eu faço. Tem a ver com aquilo que Jesus Cristo fez por mim. Tem a ver com aquilo que Jesus Cristo fez por você. O dossiê que a cidade resume, que a cidade cita que você é, a história que a cidade conta sobre você até hoje não te define. O que te define é o sacrifício vivo na cruz. Que por amor a você, ele foi levantado naquele madeiro. Foi por você que ele foi levantado. Foi por você que ele foi sacrificado. Para que hoje você tivesse uma nova história. Para que a partir do momento em que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tivesse um novo recomeço. Então não tem mais a ver com o que as pessoas acham de você, não tem mais a ver com as pessoas pensam a seu respeito, tem a ver com aquilo que Jesus Cristo diz que você é, tem a ver com a renovação da sua mente, tem a ver com aquilo que a palavra de Deus diz que você é amado, você é perdoado, você foi transformado, você é uma nova pessoa em Jesus Cristo. Não tenha medo do seu passado, não tenha medo das cicatrizes que você carrega, não tenha medo da sua forma física. Simplesmente aceite aquilo que Jesus diz que você é. Você é sim amado. Você é sim perdoado. Tome posse, irmãos, em nome de Jesus, dessa verdade para a sua vida. Eu poderia citar inúmeras formas de vocês terem a mente transformada. A palavra de Deus cita vários versículos, várias formas, mas a base de tudo é a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala
sobre amor. E eu acredito que a única forma da nossa mente ser transformada, da nossa mentalidade ser transformada, é entender o quanto nós somos amados. É entender o que significa o sacrifício na cruz por nós. Se você não entende o amor de Deus por você, dificilmente você vai ter a sua identidade transformada. Se você não entende o tamanho do amor que foi derramado por você, dificilmente a sua mentalidade vai ser transformada. Porque quando nós entendemos o significado da graça, quando nós entendemos o que foi aquele ato na cruz, quando nós entendemos que ele não morreu por uma multidão, mas ele morreu somente por amor a você, e que se fosse preciso ele faria tudo novamente, somente por amor a você, é impossível você não ter a sua mentalidade transformada. Todas as vezes que o diabo me lembra quem eu era, eu faço questão de lembrar ele quem eu sou. E você precisa começar a fazer isso agora, em nome de Jesus. E a partir do momento em que você tiver a sua mentalidade transformada, o seu ambiente de trabalho vai ser transformado, o seu casamento vai ser transformado, a sua casa vai ser transformada. Porque por onde você for, você vai levar a manifestação do Espírito Santo. Por onde você for, você vai imprimir essa identidade de cristão. E aí sim nós podemos encher a nossa boca para falar que nós somos cristãos. Porque onde nós formos, nós vamos levar esse amor. É o amor que transforma. Paulo deixa uma carta inteira falando do amor, e ele fala que sem o amor nada ele seria. E assim somos nós, sem o amor de Deus sobre as nossas vidas, nada nós seríamos. Porque é o amor de Deus que me constrange a ser quem eu sou dentro da igreja, no meu íntimo. É o amor de Deus que me constrange a ser quem eu sou aqui no meu trabalho. É o amor de Deus que me constrange a continuar sendo cristã onde quer que eu for. Se você não entende esse amor, irmãos, peça para que ele seja revelado nessa noite sobre a sua vida. Peça para que você saia daqui não somente com a sua identidade transformada e renovada, mas que você saia com a sua mentalidade transformada. Peça o renovo de Deus sobre a sua vida. Peça para que Ele derrame sobre você um novo tempo de Deus. Irmãos, o amor é a chave que vira tudo em nossa vida. Um dia Jesus Cristo olhou para nós com piedade, com amor, e decidiu se sacrificar. E hoje nós precisamos fazer a mesma coisa. Nós precisamos nos sacrificar para as nossas vontades, para as coisas desse século, para aquilo que tem roubado o lugar de Deus na nossa mente e na nossa vida. Nós precisamos, se for necessário, todos os dias olhar no espelho e afirmar quem nós somos em Jesus Cristo. Quem a palavra de Deus diz que nós somos. Porque aquilo que as pessoas pensam ao seu respeito, aquilo que a sociedade pensa ao seu respeito é passageiro. Só que aquilo que Deus pensa sobre você é eterno, é para sempre, é imutável. E é essa identidade que você precisa carregar com você. Não se importe mais com as coisas desse mundo. Não se corrompa com as coisas desse mundo. Não tenha referência nas coisas desse mundo. Seja a referência de Deus. Seja a pessoa que influencia nos padrões de Deus. Seja a autoridade que está na presença de Deus e que fala do amor de Deus. Nós precisamos ocupar os nossos lugares de cristão na internet, na política, na sociedade, dentro de hospitais, dentro de empresas. Nós somos o país que tem mais cristão, porque que o avivamento não está havendo? Por que nós não estamos evangelizando em massa? Por que as pessoas não estão aceitando Jesus em massa? Porque nós não temos nos posicionado. E nós não nos posicionamos porque nós não entendemos o quanto nós somos amados. Eu poderia fazer um apelo, pedir para que vocês viessem aqui na frente. Eu poderia fazer qualquer tipo de coisa, mas nessa noite eu queria pedir para que enquanto o louvor toque, você se colocasse diante da presença de Deus e pedisse para que a sua mente seja transformada através do amor dele. Porque você pode fugir de tudo. Você pode fugir dos pastores, você pode fugir dos líderes, você pode fugir de tudo, menos do amor de Deus. O amor de Deus, ele nos persegue. Ele vai no mais alto e no mais profundo lugar. Ele está em todos os lugares. Aonde você acha que os outros não vê, o amor de Deus está lá. Aonde você acha que é um lugar inalcançável na sua vida, o amor de Deus já está lá. E que nessa noite esse amor venha sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o lugar onde você trabalha, sobre a sua casa. E que você seja de fato transformado. Que a partir de hoje você entenda que não há mais para onde correr. Que o amor de Deus, ele te persegue.